Nós precisamos aprender isso, por quê? Porque isso vai trazer a manifestação de Deus para as nossas vidas, né? Para a nossa casa, para a nossa família. E quem não quer a manifestação de Deus na sua casa, né? Quem não quer a manifestação de Deus na sua vida? Só que às vezes nós estamos enfrentando momentos tão difíceis, né? E nesses momentos difíceis que nós enfrentamos, é nessa hora que o inimigo tenta investir contra nós, para nós abandonarmos esse princípio. Primeiro eu gostaria de falar com vocês sobre João 3,16. É um versículo muito conhecido. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E entregou o seu Filho, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você entende que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. O fato de Ele amar o mundo e dar o seu Filho, né? Isso não quer dizer que as pessoas não vão perecer por isso. Pode prestar atenção no versículo. Ah, pastor, Jesus já fez a parte dele. Pois é. Diga para o seu irmão assim, mas tem coisa que é você que tem que fazer. É ou não é? Porque Ele nos coloca para sermos participantes do milagre. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça. Deus pode fazer a parte dele, se eu não crer eu vou perecer. Depois que Deus amou, manifestação de Deus, manifestação de amor, a cruz do Calvário, ali Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Ali diz que Ele foi castigado para que nós tivéssemos paz. Eu preciso, na hora que eu sou tentado numa doença, eu preciso, na hora que eu sou tentado na vida econômica, na hora que eu sou tentado em qualquer área da minha vida, eu preciso entender que eu preciso crer para reverter aquela situação. Para que aquilo que Jesus fez por mim, realmente, se materialize na minha vida. Aí onde entra o quê? Onde entra o crer, onde entra a fé, onde entra a oração, onde entra a perseverança nela. Onde entra a capacitação que também temos que ter como ser humano, para que possamos também crescer, porque Deus vai pegar uma pessoa, né, e vai falar assim, olha, a partir de hoje você é um empresário. Você não sabe nada, como é que você é um empresário? Então existe um caminho que Deus vai levar a pessoa, para a pessoa poder aproveitar aquele período, aquele momento, aquele caminhar e se tornar aquilo que Ele mesmo vai se tornar, se ele aproveitar ou não o processo. Se ele aproveitar ou não o processo. Todos nós temos uma oportunidade de estudar, não temos? Nós podemos aproveitar ou não essa oportunidade. Por exemplo, há quanto tempo que nós somos cristãos? Responda para você mesmo, eu respondo para mim mesmo. Qual que é o nosso crescimento espiritual esse tempo todo? Não, pastor, Deus não me deu crescimento. Não, você que não buscou. Porque quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Quem pede, você não vai aprender se você não ler, se você não buscar, se você não se dedicar, se você não se envolver com as coisas. Ele tem que aproveitar. A Bíblia fala que a gente tem que remir o tempo, irmãos. Então Deus fez a parte dele, mas nós temos também a nossa parte. E quando Deus, Ele transfere para nós a nossa parte, Ele fala assim, olha, eu te amei de tal maneira que eu dei o meu filho por você, mas agora é o seguinte, você precisa entender que você precisa me amar acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. E amar mesmo que as coisas não estejam favoráveis. Porque quando a gente ama a Deus, até o que parece que está dando errado, vai reverter em bênção para a nossa vida. Um versículo que eu demorei muito, irmão, mas muito de entender esse versículo, porque esse versículo aqui é um versículo que não é fácil da gente engolir, não. Romanos 8, 28. Olha lá para você ver. Romanos 8, 28. Olha lá.
Sabemos que diga, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu recebi o amor, agora eu vou jorrar o amor. Que amam a Deus, mas eu preciso entender o que é amar a Deus. E eu vou entender hoje, amém? Aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra da pregação de domingo que nós temos um propósito? As talhas tinham um propósito, mas o propósito não estava sendo cumprido, porque as talhas estavam vazias. Então Deus tem um propósito comigo, Deus tem um propósito com você. Pastor, Deus me chamou para eu ser só membro da igreja. Pois é, mas quem é ovelha aqui, diga amém. Ovelha gera? É um propósito. Quem ganha almas, sábio é. Quem ganha almas? Todos nós. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A gente quer ter poder, a gente quer ter a ação de Deus na nossa vida, mas a gente tem que entender que Deus tem um propósito. Deus nos chama para um propósito. E acima de tudo ele fala assim, olha, quando você está no meu propósito, você entende o meu propósito, tudo que acontecer daí para frente, você pode ter certeza que se você continuar me amando, tudo vai contribuir para o seu bem. Um dia, um rapaz chegou para mim, um pastor, ele falou, pastor, por que Deus não está me amparando como te amparou? E agora? Mas que pergunta difícil. Eu falei, irmão, vocês perguntam cada coisa. Essas coisas que vocês perguntam aí, vocês têm que primeiro avisar a gente, vocês vão perguntar esses negócios aí, irmão. Eu vou lá saber. Aí na hora Deus pega e fala assim, ó, fala para ele, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eles foram feridos, injustiçados, como você foi, eles pararam de me amar. E eles começaram a se inclinarem para a mágoa, para a amargura, para o rancor. E aí o inimigo entrou e começou a jogar o marido contra a mulher e a mulher contra o marido. E aí houve um racha, um rompimento, uma divisão dentro do lar deles. E quando houve esse racha, quando houve esse rompimento, ficou fácil do inimigo concluir o que ele queria. Porque eles mesmos saíram da minha presença. E um foi para o vício novamente. E o outro foi para o vício novamente. Se eles continuarem me amando, eu vou fazer com eles o que o Espírito Santo diz na Isaías 61. Que veio para consolar o triste. Toda a tristeza que essas pessoas passaram, toda a tristeza que fizeram contra essa pessoa, eu vou mandar uma promessa para essa pessoa. E se essa pessoa crer nessa promessa e decidir me amar, nós vamos ver o que é amar. Eu vou consolar essa pessoa. Sabe o que é consolar? É fazer algo melhor do que ela vivia. A ponto dessa pessoa, ela não lembrar mais do passado. Ela não olhar mais para trás. Por que eu vou olhar para trás se o meu presente está maravilhoso? Por que eu vou olhar para trás se eu só tenho para agradecer a Deus por que Deus fez comigo até aqui? Mas isso se cumpre na vida de quem, gente? Daqueles que amam a Deus. O que é amar a Deus? João 14, 21. João 14, 21. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama
será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Você já imaginou Daniel na cova dos leões, chateado com Deus? Poxa, Senhor, o que eu fiz para estar na cova dos leões? Eu te honrei. Eu assumi no meu coração não me contaminar, o Senhor sabe disso. E agora olha o que eu mereço, olha o que eu levo. Será que o Senhor existe mesmo? Já imaginou se ele falasse isso? Ele não falou isso. Ele não falou. E Sadraque, Mesaque e Abednego? Senhor, nós não nos dobramos diante dos postes ídolos. Quem se dobrou está bem. E eu que não me dobrei, agora eu vou queimar na fornalha? Não, eles não falaram isso. Sabe o que eles falaram? Eles falaram, nós não vamos nos dobrar. Nós vamos aquecer 7 vezes mais a fornalha. Vocês podem aquecer quantas vezes vocês quiserem. Eu estou falando na linguagem de hoje, né? Na tradução bíblica do apóstolo Paulo. Estou falando na linguagem de hoje. O que de fato aconteceu. E eles falaram assim, olha, se Deus quiser nos livrar, amém. Se Deus não quiser nos livrar, amém. Irmão, quando a gente tem consciência da grandeza que é o outro lado, a gente não deixa de amar Deus por causa das faltas que temos desse lado. Eu vou repetir. Quando a gente tem certeza da grandeza que nos espera, a gente não permite que nada desse mundo venha nos afastar do amor de Deus. Porque aquele que tem os meus mandamentos, e o quê? E os guarda, praticam. Essas pessoas são aquelas que realmente me amam. E essas pessoas que me amam, essas pessoas serão amadas de meu Pai. Porque o amor de Deus por nós foi revelado na prática. A nossa gratidão a Deus, nosso amor por Deus, tem que ser revelado também no quê? Na prática. Uma coisa que chamou a atenção dos judeus foi quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro. E os judeus olham assim e falam assim, vede como ele o amava. E o amor de Deus foi manifestado no quê? Na prática. O nosso amor é manifesto na prática. Quando vem uma tentação e fala assim, está amarrado, Satanás. Não é a você que eu devo a minha vida. Não é a você que eu devo o meu corpo. Não é a você que eu devo a minha alma. Eu devo a minha alma a Cristo. Eu fui comprado por um bom preço. Por preço de sangue. E não foi qualquer sangue. Foi o sangue do Filho de Deus. Existem, irmãos, as leis de Deus. E existem as leis espirituais. E existe também as leis que elas são as leis do próprio Moisés, né? Existem os 10 mandamentos, existiu também ali no total 613 leis. Romanos 8:2 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem falou para você que no Novo Testamento não existe princípios? Romanos 8:2. Romanos 8:2, volta lá. Quem falou que não existe princípio? Olha só. Não sei se vai estar na mesma tradução que a minha. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de quê? De vida em quem? Em quem?
O maior ministério de Jesus, irmãos, foi um ensinamento. Existe uma lei de espírito, de vida, em Cristo Jesus, que são os mandamentos e os ensinamentos dele. Nós aprendemos domingo lá em João 8 isso. Essa lei do espírito de vida, em Cristo Jesus, ela que me livrou do quê? Da lei, do pecado e da morte, da lei que mostra o pecado e mostra a morte. Então eu preciso andar na lei do espírito de vida. Existem princípios hoje, vai existir princípios na eternidade, no reino milenar, vai existir princípios no céu. As coisas não são bagunçadas, de forma nenhuma. E essas leis de espírito de vida são os mandamentos que Deus fala em João. Se você tem essas leis espirituais, se você tem esse ensinamento de Cristo, você precisa pegar essa palavra e guardar, trazer para a sua vida. Porque se você guardar, você vai estar demonstrando com a sua obediência que você me ama. É o que ele está falando. E essa atitude sua vai trazer o amor de meu Pai. Porque ele fala assim, volta lá para 14, por favor, João 14, 21. Ele fala assim, o meu Pai, eu o amarei. Olha lá, a gente não acrescentar, coloca lá, olha lá. Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse que me ama, e aquele que me ama será o quê? Amado de meu. Irmãos, então você vê, Deus amou, não amou? Mas aí está falando que Deus vai amar mais. Não é amar mais no sentido de aumentar o amor dele sobre nós, mas é de manifestações. De manifestações. O meu Pai o amará. Tem gente que fala assim, ó, pastor, Deus tem os seus queridinhos, o que você acha? Hã? O que você acha? A Bíblia fala que Deus separa para si aqueles que lhe é querido. Que coisa, hein? Deus amou todo mundo, mas todo mundo retribui esse amor? Deu para entender agora? Aqueles que lhe é querido. Aqueles que lhe é querido. Você pode observar que a manifestação de Deus na vida de uns é diferente da vida de outros. Mas não é porque ele faz acepção de pessoas, é porque é justo. Cada um planta o que colhe. A lei da semeadura continua até hoje. Isso não quer dizer que quando a pessoa enfrenta uma luta, ela está colhendo algo que ela plantou. Às vezes ela não plantou para aquilo. Por exemplo, um certo dia Deus me deu uma palavra e disse assim, olha, vão te dar terra seca. Não aceite terra seca, porque você não plantou para isso. Peça os mananciais das águas inferiores e das águas superiores. Porque eu conheço as tuas obras. E eu sei que você tem pouca força, mas você guardou o meu nome. E diante de ti eu pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí ele fala assim, e eu farei com que os da sinagoga de Satanás se prostem diante dos seus pés e vejam o quanto eu te amo. Para quem que ele falou isso? Para a igreja de Filadélfia. O quanto eu te amo está relacionado ao quanto Deus vai abençoar essa vida. Sabe, vai, tipo assim, como é que pode? Por quê? Aí você tem que ser inteligente. Por que Deus está se manifestando ali? Por que Deus está fazendo ali? Por que Deus está? Aí você tem que ser inteligente. Eu vou ouvir o que essa pessoa está falando. Porque geralmente ela vai falar o que deu certo para ela. E aí, como a gente é inteligente, o que a gente faz? A gente pega aquilo para a nossa vida. A gente vai colher a mesma coisa, irmão. A gente vai plantar e vai colher a mesma coisa. O Senhor falou, se quiserdes e me ouvirdes, comereis melhor dessa terra. Agora, a igreja de Filadélfia era a igreja de Deus também? Ou a de Laodiceia? Sim ou não? Todas elas eram.
Todas elas começam como um recado daquele que tudo pode, aquele que tem os pés como latão reluzente, aquele que tem uns olhos de fogo, não é assim? Aquele que tem a estrela de Davi, aquele que tem a chave, abre e ninguém fecha. Então Deus, ele se apresenta em todas elas, mas a manifestação em cada uma delas foi diferente. Por exemplo, a igreja de Tiatira, Deus falou para ela assim, ó, você permite, a igreja de Tiatira, irmã, ela tinha uma obra muito grande. Muito grande. Quando Deus me deu esse livro, Deus mostrou o selo desse livro, que era uma espada, que era maior do que todas as outras. Só que não tinha onde segurar a espada. O que Deus estava mostrando? Era uma igreja que tinha uma obra muito grande, mas não estava na mão de Deus. Porque quem ensinava nessa igreja era um espírito de prostituição. Tolerava o pecado. E aí sabe o que Deus fala para essa igreja? Deus fala assim, olha, eu vou te pôr numa cama. Olha a manifestação. E o que Deus fala para Filadélfia? Eu vou abrir uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Então, você quer trazer a manifestação de Deus para a tua vida? Eu quero. Ame a Deus. Ame o Senhor. No versículo 22 fala assim, ó. Olha o que diz. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ou 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos para ele. E viremos para ele. Guarda isso aqui, ó. E viremos para ele. E faremos nele o quê? Irmão, olha o que Deus está falando. Sabe para quem que Deus vai vir? Sabe que é a igreja que vai ser arrebatada para morar com Jesus na eternidade, né? E viremos para ele. Isso é muito forte, irmão. Viremos para ele. E vamos fazer nele o quê? Habitação. Morada. Deus vai morar em quem ama ele. Aí você pode citar o Salmo 91 com fé, com força. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você pode dizer, 1000 cairão ao meu lado, as minhas à minha direita, eu não serei atingido. Aí você pode falar com força, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Aí pode vir seta que voa de dia, pode vir a mortandade, pode vir o diabo que raio, irmão, não vai prosperar. Por quê? Porque aquele que habita em você é mais forte. Aquele que habita em você é mais forte do que qualquer seta do inferno. Aquele que habita em você é mais forte do que qualquer obra do inimigo, irmãos. É muito forte aquele que habita em você. Um jovem rico, ele foi até Jesus e ele não amou a Deus como deveria de amar. Olha só o que diz lá em Mateus capítulo 19, no versículo 16. Olha só o que diz. Mateus 19, 16. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Olha só. Eis que alguém aproximou-se e disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? O que ele está dizendo? Você quer entrar na vida? Me ame. Corresponda ao meu amor. É muito forte isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Guarda os mandamentos, me ouve, me dá atenção. Pratica o que eu mando você fazer. Versículo seguinte. E disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás um falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro onde? No céu. E vem, e o quê? E segue. Você vê que ele tinha conhecimento de tudo, mas alguma coisa estava impedindo ele de seguir.
Tem tradução que fala assim, ó, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando Deus ele fala assim, vende tudo o que você tem e segue-me, ele sabia que o jovem rico estava preso em alguma coisa, que no caso dele era o quê? A riqueza. Irmãos, tem coisa que Deus vai pedir para a gente renunciar. Tem coisa que Deus vai pedir. A porta é estreita, irmãos. A porta é estreita. Ele vai te receber como você vem. Mas Ele vai trabalhar em você depois. Ele vai trabalhar em você depois. Então Ele fala, vende tudo que você tem e me segue. Quando Ele fala isso, aí olha só o que a palavra de Jesus produziu no coração desse jovem. Irmão, tem muita gente procurando na igreja autoajuda. Tem muita gente procurando na igreja palavras que lhe agradam. Mas tem palavra que vai fazer a gente sair triste da igreja. Mas não é uma tristeza ruim, é uma tristeza da reflexão. É uma palavra que vai fazer a gente olhar para dentro de nós e a gente vai falar assim, eu não amo realmente Deus como eu deveria de amar. Porque se tocar aqui, se falar sobre esse assunto, a pessoa fica triste. Eu tenho aconselhado pessoas que nos procuram. E quando a gente fala para a pessoa que realmente a palavra de Deus diz, que é aquilo que vai encaminhar a pessoa para uma vida de cabeça, para nunca mais ser cauda, a pessoa está tão presa naquele sentimento, ela está tão presa num relacionamento errado, ela está tão presa num ganho errado, ela está tão presa numas migalhas aí que o inimigo amarrou ela, acorrentou ela, que a conversa do WhatsApp começa a ter uma conotação meio triste, sabe? Verdade. E depois não responde mais a gente. Mas, irmãos, eu já sofri muito sabendo assim, querendo que as pessoas correspondam ao amor de Deus. Eu já sofri muito, e eu padeci bastante emocionalmente por causa disso. Mas eu entendi hoje que eu tenho que ser como um médico. Quando você vai no médico, o que o médico faz? Ele te recebe, ele te ouve, ele te examina. Aí ele pede um exame para ver aquilo que os olhos dele não vê. Aí ele faz o exame, aí você faz o exame, aí vem, não é assim? Aí você apresenta para ele. Aí ele identifica o problema ou não, né? Se identificou o problema, ele entra com a medicação para combater aquele problema. E ele fala, olha, você toma esse remédio de 8 em 8. Você já tomou o remédio que você tomou errado, o horário? Você percebeu que não faz o quê? Efeito. Não é? É de 8 em 8 horas, não. Eu vou ter que sair. Olha o jeitinho da gente, né? Eu vou ter que sair, falta 2 horas para dar. Não vou levar o remédio, não, vou tomar um agora, pá. Aí eu só vou tomar outro depois que eu somo 8 com 8, 16. Aí a pessoa faz do jeito dela. Dá resultado? Não, pelo contrário, irmãos. Aquela bactéria que está dentro dela aumenta mais ainda. É coisa séria. Só que a responsabilidade é do médico? Não. A responsabilidade de quem? É da pessoa. Então, se nós não fizermos a nossa parte de guardar o mandamento e corresponder ao amor de Deus em obediência, a responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade não é da igreja. E tem gente que fala assim, fulano é da igreja tal, não é assim? Fulano diz que é de Jesus, não é assim? É? Fulano diz, fulano... Mas às vezes a receita que ele está recebendo é uma receita correta. Mas ele não está aplicando na vida dele da forma que ele tem que aplicar. Então não está fazendo o quê? Problema de quem? Só que quem quer ouvir isso? Ninguém. A gente quer um passe de mágica, um homem super ungido que vai pôr a mão na nossa cabeça. Nem Jesus fez isso, irmãos. Jesus em Nazaré fez pouquíssimos milagres, porque as pessoas não acreditaram nele. Então quando a receita é dada para você, acabou, responsabilidade é sua. Quando a receita é dada para mim, a responsabilidade é minha. E Deus vai tratar cada pessoa de forma individual.
dual. Amém, gente? É assim que funciona, né? Então vamos lá, deixa tudo tal e segue-me. Então aquela riqueza não fazia com que ele se desprendesse para seguir a Jesus. Irmão, tem coisa, irmão, que a pessoa tem um chamado para fazer a obra, mas tem coisa que não abre mão. Porque eu vou ter que ter um compromisso, pastor, e eu não quero ter um compromisso. Pois é, mas você sabe que através de você tem uma descendência, tem uma geração, tem uma nação que Deus quer alcançar. Se entrega para Jesus. Se entrega para Jesus. Continue, o 22. Olha, e o jovem ouvindo esta palavra de quem? De Jesus. Retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Imagina uma pessoa que vende uma propriedade, o pastor chega e prega sobre dízimo, e a pessoa está lá com a propriedade vendida e ninguém sabe. É pesado, é complicado, é custoso, é ou não é? Sim ou não? Sim. Mas tem muita gente que quer dar o jeitinho dele, depois não sabe por que. Tem gente que quando está, irmão, na situação difícil, é fiel no pouco, mas quando Deus levanta, não é fiel no muito. Ele acha que tomando um remédio de 4 em 4 horas vai fazer resultado. Ou toma um, depois de 6 horas toma o outro. Aí depois de 8 toma o outro. Depois de 12 toma o outro. Aí esqueci. Não tomei hoje. A palavra de Deus é para ser cumprida, é para ser respeitada. E quando ela é respeitada, sabe o que você está falando para Deus? Eu te amo. Quando Deus manda você perdoar e você perdoa, você está falando para Deus, eu te amo mais do que a mim mesmo, porque se fosse por mim, é assim, é desse jeito que a gente responde para Deus, né? Versículo seguinte, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Continue. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino dos céus, de Deus. Continue. E os seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus fala, Jesus olhando para eles, disse-lhes aos homens, é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Estava transmitindo a palavra da graça, né? Continue. Então Pedro respondendo disse-lhe, eis que nós deixamos o quê? Tudo. E te seguimos. O que receberemos? Olha só. Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando da regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha quem vai julgar Israel. Quem vai julgar Israel é a igreja. A igreja é maior do que? Do que Israel. E nós que deixamos tudo e te seguimos. Vamos deixar o que tiver que deixar. Diga amém, Jesus. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu tenho passado. Olha o que diz Romanos 8:35. Romanos 8:35. Olha o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? O inimigo vai usar o quê? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada, a guerra, né, que se levanta contra a gente? Continue. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Aí vem a angústia. Eu não vou abandonar Jesus por causa da angústia.
Aí vem a tribulação. Eu não vou abandonar Jesus por causa da tribulação. Aí vem uma pessoa, irmãos, que se torna descrente ou é um descrente e trai a esposa que está adorando a Deus, está servindo a Deus, está amando a Deus. E de repente aquela pessoa pega e vira a cabeça e vai embora e deixa uma mulher com seus filhos. E a pessoa pega e fala assim: olha, eu não vou mais servir a Deus porque meu marido foi embora. Tribulação, não é? Sim ou não? Sim. Não. Isso não vai me separar do amor de Deus. É uma situação em que a pessoa está bem com Deus, está buscando a Deus, está se consertando com Deus, de repente o patrão vem e manda embora. Eu não vou duvidar de Deus. Eu não vou me separar do amor de Deus. É uma pessoa que está ali cuidando das almas, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, coração puro, obediente. De repente, vem um líder Saul, põe a mão lá e tenta matar a pessoa. Prejudica. Isso acontece na obra de Deus também, irmãos. E quantos pastores talvez não estão me ouvindo hoje? Quantos? Estão embasados naquela tribulação, naquele problema, estão cheios de razões, e estão deixando de fazer o que Deus chamou para fazer. Coloque hoje no seu coração: nada vai me separar do amor de Deus. Não vai ser o que aquele homem fez, o que aquela mulher fez, o que o marido fez, o que a esposa fez, o que um filho fez, a ingratidão de um filho. Não vai ser nada, a ingratidão de um pai, de uma mãe, de quem for. Não vai me separar do amor de Deus. O que é o amor de Deus? Obediência. Quantas pessoas eu já vi: não, pastor, a partir de hoje não conta mais comigo para nada. É por quê? Não, porque eu estou orando a Deus, estou me consagrando, estou buscando a Deus, estou subindo o monte, estou descendo o monte, alinhei minha vida com Deus. Pastor, você levantou uma guerra essa semana. Pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que você tem que responder a essas coisas? Nada vai me separar do amor de Deus. O pastor Jonathan falou comigo uma coisa ontem, eu falei, foi dos céus. Ele falou: pai, a tentação é uma tentativa do inimigo de destruir a nossa vida. E tentação é diferente de provação. Falou, e provação é uma coisa que Deus permite. E que a gente vai passar pelo fogo como ouro. E a gente vai se tornar melhor. Talvez você veio de um lugar que nunca te ensinou que existe provação. Mas você lê a Bíblia e lê a vida dos homens de Deus se eles não tiveram problemas e dificuldades. Ninguém separou o Paulo do amor de Deus depois que ele tomou uma surra por pregar o evangelho e ser jogado na porta da cidade e todo mundo dizer: acabamos com Paulo, matamos Paulo, Paulo já era. E o Paulo se levanta com a graça de Deus, se arrastando, todo machucado, todo arrebentado. E o Paulo não fica pensando: eu vou pregar o evangelho não, porque olha como eu estou. Ele falava isso? As pessoas lá comentando: e o Paulo sumiu, e o Paulo sumiu, e o Paulo sumiu, nada, vocês estão muito enganados. Falei: sumiu sim, nós batemos nele, está lá na porta da cidade, está morto. Está nada, vai lá na praça para tu ver o que ele está fazendo. Sabe qual que é a maior resposta que você dá para o inferno, esse desgraçado, esse demônio? E a maior resposta que você dá para o Deus que amou você primeiro, é você amar Ele em todas as circunstâncias. Essa é a maior resposta que dá para os céus. Se você dá essa resposta para os céus, os céus vão olhar e falar assim: rapaz, irmão, você viu a resposta que Estevão deu para os céus quando o apedrejaram? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Qual a diferença, irmãos, de Estevão para a maioria de nós? Quando eu falo de nós, igrejas no mundo, é que o Estevão estava cheio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, é diferente, irmão. Talvez você já venceu coisas piores porque você estava cheio do Espírito Santo.
E hoje você não está mais cheio do Espírito Santo. Você está cheio de razão, cheio de outras coisas. Mas eu tenho uma palavra para te dar. Deus tem um plano com você ainda. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus ainda continua te amando. Só que Ele quer que você volte. Volte. Como Ele falou para Abraão, volta para a minha presença. Ele quer que você volte. A presença de Deus é centro da vontade do Senhor. E para de questionar. Fala para o seu irmão, para de questionar, irmão. Ó, por quê? Porque em todas essas coisas somos por aquele. Que coisas? Volta um versículo. Volta um versículo. Volta o outro, mais um versículo. Que coisas? Diga assim, ó. A tribulação. Sou mais que vencedor. Mas fala com voz de vencedor. Fala, a tribulação. Sou mais que vencedor. A angústia. Sou mais que vencedor. A perseguição. Sou mais que vencedor. A fome. Eu sou mais que vencedor. A nudez. Eu sou mais. O perigo. Eu sou mais. A espada. Eu sou mais que vencedor. É isso. É isso. Todas as coisas contribuirão juntamente para o bem daqueles que amam. Daqueles que amam a Deus. Fique em pé, por favor. Atos 20 e 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, aleluia, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Olha o que Deus está falando. Quando a sua vida é preciosa para você, mais do que o que Deus tem como propósito para a sua vida, ou para mim, ou vice-versa, as coisas irão nos parar. Uma hora a gente vai parar nas coisas. Mas ainda que a gente pare, ainda que a gente, tenha esse momento, mas se a gente entender que a gente tem que voltar a amar a Deus, e a gente volte a amar a Deus, Deus, Ele retoma o ministério. Ele retoma a fazer aquilo que Ele quer fazer com as nossas vidas. Agora, quando Paulo falou isso, essa declaração dele, quando o apóstolo falou isso, eu fico imaginando quando Jesus ele falou para os apóstolos que ele ia ser morto. E aí o Pedro falou assim, pensa em você mesmo. De maneira nenhuma te acontecerá nada. Jesus vira para Pedro e fala assim, para Satanás, para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você me serve de escândalo. Ele fala, você compreende das coisas que são dos homens, mas você ainda não compreende das coisas que são de Deus. Aí você vê, irmão, depois que Jesus morre e ressuscita, Jesus, ele tem um momento com os apóstolos, com os discípulos. Aí ele vira para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama mais que esses? Não é isso que ele fala? E o Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí o Pedro deve ter ficado pensando,
Aí Jesus vira de novo e fala assim: Pedro, você me ama mais que esses? Aí o Pedro falou assim: tu sabe, Senhor, que eu te amo. Aí Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o que o Pedro estava, ele fez depois que Jesus morreu e ressuscitou? O que ele fez? Ele sentou junto com os apóstolos e falou assim: ó, não sei vocês, mas eu vou pescar. Não foi isso que ele falou? Vou fazer alguma coisa, vou voltar a fazer alguma coisa, acabou. Jesus morreu, vou pescar. Aí, como o Pedro era uma pessoa que influenciava, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos pessoas que influenciamos. Ele falou: vou pescar. Os outros falaram: nós vamos contigo. Olha só. Aí está lá o Pedro pescando, jogando a rede, nada, jogando a rede, nada, jogando a rede, nada, jogando a rede, nada, vai jogando e nada. Aí quem aparece lá na praia? Jesus. Eles não conheceram que era Jesus. E o Senhor falou assim: tem alguma coisa de comer? E eles: não, Senhor, nós não temos nada de comer. Lança a rede do lado direito. Eu vou trazer uma mensagem para vocês falando sobre o lado direito, o lado esquerdo e o equilíbrio. Manda a rede. Irmão, o meu lado direito é diferente do seu. Qual que é o seu lado direito? Pois é, o meu é esse aqui. Quando você vai diante de Deus, você fica do lado dele ou na presença dele? Presença dele. Você fica diante do trono dele. Não é assim? Então, vamos supor, o temor é tão grande que eu não vou me colocar como ele. Aqui está o Senhor, né? E você está na presença dele. E ele fala assim, ó: lança a tua rede do lado direito. É o seu direito ou é o dele? É o dele. Sabe por que eu falo isso? Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Não é o meu lado direito, é o lado direito dele. Quando eles lançaram 153 grandes peixes, o que significa isso? Qual que é a mensagem que Deus queria passar para eles? 153 significa Ani Elohim. Significa: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Aí ele fala: quantos peixes vocês apanharam? Imagina eles contando. Aí eles olham para o homem na praia e conta. E olham e conta. Aí já desconfiaram quem era. Quando ele chega na praia, ele fala: puxa os peixes, traga os peixes que vocês apanharam. Aí quando eles chegaram lá, irmãos, sabe o que tinha pronto? A refeição deles. Quando Pedro falou: vou pescar, Deus mandou? Era isso que Deus mandou para ele? Era esse o mandamento que ele tinha que fazer? Estava lá pescando, não acontecia nada, irmão. Jesus chega, mesmo ele sem conhecer que era Jesus, obedeceram, corresponderam o quê? O amor de Deus. Quem tem os meus mandamentos e os guardam, esse que me ama. Lançaram a rede. Quando eles lançaram a rede, que puxaram aqueles peixes, eles entenderam que era o Senhor. Com o Senhor, irmão, você tem refeição garantida. Com o Senhor, você tem manifestação de Deus na tua vida. Com o Senhor, você tem a manifestação do amor de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Aleluia! Com o Senhor. Não é isso que ele falou? Meu pai vai amar essa pessoa, eu também vou amar essa pessoa, nós vamos nos manifestar na vida dessa. Jesus não falou assim, ó, se vocês quiserem, lance a rede lá direito, não. Jesus mandou, mandamento, lei do Espírito. Não era a lei de Moisés, era a lei do Espírito. Ele fala, minha palavra é Espírito e vida. É Espírito e vida. Então se a gente
Pegar esse versículo aqui e falar assim: nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha chamada e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. E todos nós temos ministério, nem que seja um ministério dentro da nossa casa, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Da graça de Deus. Então, se eu não tenho minha vida como preciosa, quando vir a tribulação, eu não vou abandonar Jesus, porque eu não tenho minha vida como preciosa. Quando vir a fome, eu não vou abandonar Jesus. Quando vir a perseguição, eu não vou abandonar Jesus. E se for por amor do nome dele, aí que eu tenho que me alegrar, porque grande é o meu galardão nos céus. Eu quero voltar ao primeiro amor.